organização desse momento para as perguntas é a nossa gerente de projetos de São Paulo, a Gabriela Puceri, que também convidou à mesa. E o outro recado muito importante, a gente está no seminário intersetorial e é um espaço privilegiado que a gente tem aqui, educação, saúde e assistência. Então, a gestão do CEL e a Mara pediu para avisar que acontece aqui no CEL a rede, que é chamada de Rede Fundão do Grajaú, uma rede intersetorial. Ela acontece toda segunda e quarta-feira do mês, a próxima é dia 22 de outubro, das 10 ao meio-dia. Então, acho que é um espaço privilegiado para vocês sentarem, discutirem, se conhecerem. E acho que é importante dizer também que a gente tem um cofre agora no final, então, por favor, não vão embora, porque esse momento do cofre é um momento que a gente pensou especialmente para a gente poder trocar, conversar, se conhecer, né? Acho que aqui a gente tem que aproveitar a saúde, falar com a assistência, falar com a educação. Então, o cofre é esse momento, tá bom? Então, vamos para o debate. Bom, para esse momento de debate, a gente tem 20 minutos, para a gente conseguir depois também aproveitar o outro momento, que é o cofre. E, como eu disse, a mediação da Gabriela. Então, a gente está esperando as perguntas chegarem. E eu já passo a palavra, então, para a nossa gerente de projetos, Gabriela Puceri. Bom dia. Na verdade, a gente já é boa tarde, né? Já passou do meio-dia. Não, então, bom dia. Os últimos minutos do bom dia. A gente vai fazer esse momento um pouquinho menor, porque eu sei que vocês têm atividades à tarde e tudo, então a gente não vai estender muito, mas a gente queria aproveitar as duas palestrantes para poder tirar um pouquinho mais delas ainda, tá? Só antes de começar, eu queria fazer uma colocação muito importante. Queria aqui agradecer muito a equipe do Projeto Famílias que Cuidam, que cuidou desse seminário com muito carinho. Então, eu queria uma salva de palmas para a Elaine. Para a Alessandra, para o Lucas, para a Rafa e para o Robson, tá? E toda a equipe do Capão, do Adolescente Saudável, que está aqui também apoiando a gente, tá? Que chegaram, e eu percebi que, assim, na verdade as pessoas estão assim, como é que a gente faz na prática? Né? Como é que a gente trabalha a intersetorialidade na prática? A gente sabe que é difícil. O que a gente pode fazer? Quais são as experiências? Que dica vocês dão? Que experiência de sucesso vocês têm que vocês poderiam contar? Como é que a gente começa a criar esse novelinho que vira uma prática intersetorial, contínua, em que a gente pode dar sequência? Então, a primeira pergunta que eu faço é nesse sentido, né? O que vocês podem trazer de dicas que podem apoiar essas pessoas que estão aqui, que estão na ponta, que lidam com esse dia a dia, que consomem e tal, e como é que a gente faz? Quem gostaria de... Bom, não sei se ajuda, mas algumas dicas eu até já dei na minha fala, que é começar com pequenas ações. As pequenas ações, a gente vai começando com alguma ação e vai vendo o sucesso dessa ação, isso anima muito a continuar. A outra coisa é, de fato, participar mais das redes, porque nas redes, eu já ouvi aí a Elaine falar da rede, né? Dia 22 já vai ter uma reunião de rede aqui. Isso é muito importante porque a gente vai conhecendo também cada área, precisa conhecer o que cada um pode oferecer, quais são os projetos de cada secretaria, que estão disponíveis no território, porque uma coisa muito importante da intersetorialidade é a complementariedade. Aquilo que eu acho que deveria ser feito, a saúde já faz quase igual, porque eu não convido a saúde para fazer isso junto aqui, ao invés de começar alguma coisa nova. Então, fazer essas aproximações sucessivas, não é? Começar fazendo umas pequenas coisas e chamar as pessoas para participar. Essa complementariedade é muito importante. Para complementar, eu preciso saber o que existe, o que eu faço e o que o outro faz. Preciso conhecer as possibilidades. Outra coisa é que, às vezes, as possibilidades são da área da saúde. Eu vejo aqui a Ana Chiesa colocar todos os programas de saúde, e tem muito mais além do que ela colocou aqui em outras áreas, mas às vezes eu não sei
como acessar essas possibilidades, porque no meu território ainda não chegou. Então, eu acho que a gente tem uma possibilidade aí de reivindicar esses, às vezes, serviços e programas que ainda não chegaram na ponta dos territórios. Isso é muito importante que chegue. Depois, a outra coisa é envolvimento. Envolvimento das famílias, da comunidade, das pessoas, a coisa do manter a chama acesa. Sabe? Manter a chama acesa é muito importante. Então, a palavra de ordem é entusiasmo. Entusiasmo de não perder a alma. Não perder nunca a alma. Diante dos desafios, se manter. Então, eu acho que as pessoas não podem desistir, porque os obstáculos existem. Então, não é porque encontrou um obstáculo que eu vou desistir. Eu vou talvez fazer um outro caminho, porque esse não foi um bom caminho. Vou tentar outro. Tentar outro caminho, mas não desistir nunca. Isto é, manter o entusiasmo. Manter, então, a finalidade última do trabalho. E a finalidade última do trabalho, acho que a Ana Chiesa trouxe aqui uma coisa que é fundamental. Quer dizer, imagine daqui a 20 anos as crianças que estão nascendo hoje. Se as crianças que estão nascendo hoje forem estimuladas, acolhidas, amadas, desenvolvidas em toda a sua plenitude, para que elas possam realmente desenvolver a linguagem, a questão corporal, a questão da comunicação, os vínculos, se elas forem bem desenvolvidas, elas, primeiro, irão melhor na escola, elas vão ter um rendimento escolar melhor. As famílias vão ter aprendido mais e, portanto, a convivência familiar também pode melhorar. Elas vão ter um rendimento escolar melhor, vão ser uma outra geração, vão ter um desenvolvimento escolar de mais longo prazo para outros níveis. Isso muda o perfil da população, muda a convivência social. Então, a gente às vezes acha que é muito tempo. 20 anos passa rapidíssimo. Então, daqui a 20 anos, a criança que está nascendo hoje é um jovem, que vai ser outro jovem, porque ele vai ter outra possibilidade, outra capacidade executiva. Acabei de descobrir que tem essa capacidade executiva. Não sabia. Vou pesquisar um pouco para saber o que é isso. Que bom! Né? A capacidade executiva de fazer. E isso é muito importante. O desenvolvimento completo inclui isso mesmo. Então, se a gente conseguir não desistir, manter o entusiasmo, apesar das dificuldades, seguir outros caminhos e dar passos, sempre em avanço. Mesmo que em algum momento tenhamos que retroceder, porque mudou o governo, mudou a política, fecharam os convênios, porque não sei o quê, mesmo que em algum momento a gente tenha que retornar, voltar atrás, a gente deve perceber essa volta atrás como um momento bom para um impulso maior. Já viu que um corredor, ele dá uns passos para trás para depois correr? Então, às vezes, o passo para trás é para fazer a gente ganhar mais impulso. A gente tem que pensar assim. E não ficar sempre com ideias de que isso não dá certo. Porque quem chama para isso não dar certo, puxa para trás. Puxa para você não fazer nada. Ficar na sua zona de conforto, na sua acomodação. Então, trabalhar intersetorialmente é sair da zona de conforto. Então, as experiências que eu vi acontecer, que foram as melhores experiências, elas tinham uma dose muito grande de ousadia. E essa ousadia era iluminada por essa vontade grande de fazer mesmo, apesar das dificuldades. Ousadia é você fazer um pouco fora da caixinha, às vezes, porque dentro da caixinha, às vezes, não cabe. É verdade. Então, às vezes, você tem que fazer meio quieta até passar o vendaval.
e continuar depois. Não é isso mesmo? Então é isso. Bom, essa realmente não é uma pergunta simples para a gente responder, Gabriela. Por quê? Porque, assim, existem muitas experiências, porém, como a gente está falando de um fenômeno que é complexo, e complexo é diferente de difícil, né? Uma vez eu ouvi um colega, um professor da Faculdade de Saúde Pública, comentando a diferença entre o difícil e o complexo. Difícil, por exemplo, fazer um cálculo para um foguete chegar na Lua, né? Mas, uma vez que esse cálculo foi feito e todo mundo repetir a mesma sequência de equações, né, de todas as fórmulas matemáticas, todo mundo vai chegar na mesma resposta. Complexo é criar um filho, criar e educar um filho. Por quê? Não tem receita, não tem fórmula, não tem... às vezes a experiência que você tem pode ser muito significativa para o seu território, mas para o meu, os elementos que configuram a minha realidade é distinta, né? Então, a intersetorialidade, ela ainda é mais cabeluda nesse sentido de complexa, porque os elementos que contam para a gente ter respostas efetivas não são fixos, né? Apesar dos programas serem oficiais, cada realidade é uma realidade. Então, acho que precisa, primeiro, reconhecer, precisa primeiro fazer aquele... o primeiro ponto de partida é as pessoas se conhecerem no território e saberem quais são as agendas, o que cada um está fazendo. Grande parte das experiências positivas de encontros intersetoriais é das pessoas falando assim: não sabia que a caderneta era para isso, não sabia que na creche vocês faziam isso, eu não sabia que na educação, que no CRAS tinha esse grupo. Então, assim, a gente precisa primeiro se reconhecer enquanto as diferentes instituições e analisar quais são as necessidades das famílias, antes da gente querer chegar lá com um script pronto. Ah, você quer amamentar? É fácil, é só colocar o bebê no peito, né? Não tem nada de fácil nisso. Então, assim, a gente tem que sair daquele patamar de que eu já sei o que a população precisa e nós precisamos ter um pouco mais de humildade para reconhecer, junto com os nossos colegas dos outros setores, quais são as necessidades naquele território onde a gente atua. Acho que esse é o primeiro momento. E, enquanto experiências, a gente tem, no âmbito do Estado de São Paulo, a implementação do programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, que cria comitês intersetoriais de formação e de desenvolvimento de projetos conjuntos. A Gabriela já teve a oportunidade de trabalhar também com isso, e a gente vai ter agora em novembro um seminário de boas práticas, onde a gente vê que depois que os setores se conhecem, eles começam a fazer ações incríveis juntos, sem ficar pensando quem vai me autorizar, quem é o outro, porque você precisa vencer essa barreira do reconhecimento. E a partir daí, cada um também tem a criatividade de ousar, né? Acho que ousadia é muito importante. E ousadia não é presunção. Eu sei que vai dar certo. Não, é assim, nossa, eu quero tanto, vamos tentar, vamos sair da casinha. Não é presunção. Né? Eu acho que são elementos que podem nos ajudar a pensar. Mas essa não é uma resposta que tem gabarito. Tá? Cada um tem que se fazer essa pergunta. Né? Não é uma pergunta que tem gabarito. Cada um tem que se fazer essa pergunta e tentar
tentar responder no processo de construção da intersetorialidade. Só que no intuito de contribuir, eu acho que a gente, em termos bem práticos, agora, assim, na experiência que eu tenho, trabalhar de forma intersetorial, de escola dá trabalho, dá muito trabalho. E se a gente não separa um tempo do nosso trabalho especificamente para isso, isso vai ser engolido. Então, como é que a gente organiza na nossa unidade alguém que possa ter essa atribuição de fazer articulação, né? E que essa pessoa tenha esse compromisso com o resto da equipe? Isso é uma coisa que eu acho que praticamente ajuda muito, a gente ter essa organização, essa sistematização de como a gente vai fazer o trabalho intersetorial. E a outra coisa é criar momentos contínuos de encontro. E esses momentos estarem pré-definidos, agendados, então que seja uma vez por mês, dependendo do contexto de cada local, mas acho que é uma dica bem prática de como que a gente faz esse movimento ter uma continuidade que é importante para que se suba nos níveis aí de intersetorialidade que a Anissa coloca. Vem um outro bloco de perguntas sobre a questão de quando a gente sente que a própria família está com dificuldade de cuidar adequadamente da criança, seja por conta de uma negligência, uma violência, ou seja por falta de estrutura mesmo. E aí, o que a gente faz quando a gente se depara com esse tipo de situação? Como é que a gente lida com essa situação de ver a família nesse lugar? Como é que a gente apoia a família e o que a gente faz enquanto intersetorial? Do ponto de vista da assistência social agora, quem é da assistência aqui? Assistência tem um programa, o PAIF, e tem um programa, um serviço de fortalecimento dos vínculos familiares. Esse é um espaço que está para ser ocupado ainda. Ele ainda não foi ocupado, quer dizer, ele ainda tem muito, os que existem são poucos, tem muito a cara dos serviços antigos, que já existiam, a Casa da Criança, etc. E esses serviços todos que existiam no passado, eles tinham a criança lá dentro e a família fora. O nosso desafio agora, especialmente para esse tipo de família, é a gente criar programas para famílias e crianças, juntos. Então, neste caso, das famílias mais vulneráveis, com tendência à negligência, os programas têm que ser da criança e da família em conjunto. Não tem que separar a criança da família, tem que fazer junto, porque tem que reconstruir vínculo, tem que ajudar essa família a alguns aprendizados básicos, tem que resolver problemas sérios dessa família, muito sérios, de saúde mental, às vezes. Claro que eu estou falando num nível em que é possível esse resgate, mas há momentos, e a assistência sabe disso, em que não é mais possível, quer dizer, há um prejuízo para a criança. Tem que equilibrar até que ponto é possível esse resgate até o máximo dela se manter na família com a ajuda de outros membros da família, pensando nessa noção de parentalidade, isto é, de uma família ampliada, como prevê o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Então, é possível a gente ampliar programas conjuntos mãe e criança, que não precisam ser programas de internação, de ficar dia e noite, podem ser programas onde eles ficam meio período, o dia todo, e depois voltam para casa. Então, a gente precisa começar a repensar o modelo dos programas que a gente anda oferecendo, especialmente para essa faixa de 0 a 3, para crianças que estão em maior risco, vamos dizer assim, para evitar ao máximo tirar essa criança da família. É claro que em algum momento, se esse risco for muito grande e eu não tiver nenhum outro serviço de apoio, eu vou ter que encaminhar essa criança para um serviço de acolhimento. Mas encaminhar para o serviço de acolhimento não quer dizer esquecer a família. Esse trabalho com a família tem que ser muito intenso, mesmo a criança estando num serviço de acolhimento. Então, para esses casos, é preciso fazer isso.
E essa criança precisa estar também na creche, precisa estar também na saúde, que tem outras contribuições que podem ser oferecidas para essa criança em maior risco. Às vezes é um problema nutricional, às vezes é um problema de falta de ferro, como eu vi nas minhas crianças lá, a diferença que fez uma criança ter acesso a um remédio que suplementava ferro. Quer dizer, essas questões são muito importantes, porque a gente não fica achando que o problema é só da assistência. Essa criança já está lesada, essa família também. Então não é um problema só da assistência, é de toda a rede de problema. Não tem que ser um problema só da proteção, tem que ser um problema da educação, um problema da saúde também. Eu acho que o primeiro ponto para pensar na resposta dessa pergunta é a gente desconstruir a ideia de que o cuidado é algo natural das famílias. Tá? É deixar de olhar o cuidado de uma maneira naturalizada. Né? Porque durante muito tempo o paradigma predominante, né, coloca muito as áreas da saúde dentro de um paradigma biológico e aí assim compara com elementos da natureza. O que acontece, o que é normal, o que não é normal. E quando a gente está falando de seres humanos, não dá para aplicar diretamente essa questão da natureza. Então a gente precisa desconstruir essa ideia de que o amor materno é da natureza humana, portanto toda mulher já eu odeio a frase que cada criança que nasce uma mãe, né? Não, a mãe não nasce, a mãe tem que ser construída e ela se torna mãe com muito aprendizado e dedicação, e o que ela aprende com um filho, ela vai ter que reaprender com o outro. Não é uma coisa assim da natureza, né? Nasceu, pronto, já estou aqui pronta, mãe pronta. Então a gente precisa desconstruir essa ideia. E quando a gente está trabalhando, olhando para as necessidades das famílias, a gente vai perceber que grande parte delas, e esse é um pouco a proposta que está nesse caderno Toda Hora é Hora de Cuidar, que fica com as famílias, né? A ideia é, quando eu dialogo com ela a respeito da experiência de cuidado, quando está presente uma prática parental positiva, eu elogio. Então, assim, eu reforço uma competência presente. Eu valorizo algo que precisa ser mantido, dando um sentido de qual é o resultado daquilo para a família, para a sociedade. Quando eu me deparo com algo que não está legal, eu tenho que orientar. Então aí eu já entro eu saio do verdinho, do que eu estou elogiando, para o amarelinho. Olha, ela não sabe, então nós vamos orientar. Grande parte da orientação passa pela leitura do que está escrito aqui, né? Então assim, como é que eu faço para? Então eu oriento, lendo com ela e observando o seu entendimento. Então, só que aí eu já tenho uma situação de que aquela prática não estava presente. Agora, tem famílias, e esse é um número pequeno, mas quando ele existe, ele é muito grave, que não adianta orientar, não adianta desenhar, não adianta passar um filminho, a pessoa não tem condições, seja física, emocional ou material, para colocar em prática aquele cuidado. Aí a gente precisa agir intersetorialmente para pensar que suporte aquela família precisa. Né? Uma ferramenta muito bacana que a gente tem é conhecer e legitimar com a família qual é a rede social de apoio. Porque a criança não é para amanhã ou depois, criança é agora.
né? Então, assim, quem é a rede, né? Quem pode cuidar no caso de ter uma situação impossível, né, da família equacionar? Então, a gente precisa ter clareza que no nosso território nós vamos ter 70% de famílias que estão lá no verdinho, umas outras 30% no amarelo, né? Agora, o que sobrar vermelho, para essas eu preciso visitar, chamar para reunião, conversar com o conselho, né? Assim, naquelas a gente vai ter que gastar todos os recursos. Por quê? Porque aquela pessoa não consegue superar uma adversidade só a partir da orientação, do aconselhamento, enfim. Então, acho que a gente precisa ter clareza de que as famílias têm necessidades distintas em diferentes momentos da vida, né? E isso vale para as famílias de todas as classes sociais. É que a gente normalmente fala só pensando nas que usam o serviço público, mas daria para a gente aplicar isso aqui em todos os segmentos sociais. Infelizmente, gente, desculpa, as pessoas estão me pedindo muito, está todo mundo aqui no meu zap, você tem que falar, porque as pessoas perguntaram do território, da experiência, né? Então eu tenho 1 minuto, né, Elaine? Sobre o convite que nós fizemos para a reunião de rede, que é a rede do Fundão do Grajaú, que acontece toda segunda quarta-feira do mês, às 10 horas aqui no céu. Essa experiência que vocês estão perguntando, nós estamos implementando aqui no nosso território Cantinho do Céu. Iniciou a primeira reunião quando nós decidimos fazer um evento sobre mulheres, e aí a gente colocou o título de Mulheres do Fundão do Grajaú. Essa foi a primeira reunião onde a gente se olhou um para a cara do outro, tinha gente da educação, gente da assistência social, gente do CAPS, gente das UBSs, e a gente resolveu marcar. Então vamos fazer uma próxima ação? E aí foi nascendo a rede. Essa rede vem crescendo, aonde participam ONGs, inclusive uma delas é a ONG Meninos da Bires, com Ferrugem, as UBSs que eu já havia comentado aqui, o SASF, o NASF, os CCAs, o CAPS, as unidades escolares, o CCM, que é um Centro de Apoio da Mulher, os coletivos, o GURI. Existe uma reunião da UBS, pessoal, que se chama matriciamento, que é o momento onde se discute casos das famílias, e essas famílias são as famílias que o CEL atende. Então, nesse momento da rede, é onde a gente discute sobre essa família, a família dessa criança que estuda aqui, a criança da família que vai na UBS, a carteirinha de vacinação, o problema da escolaridade, a mãe que acaba sofrendo uma violência doméstica. Então, a gente consegue discutir sobre as famílias do nosso território nessas reuniões. E nessas reuniões a gente não discute só esses problemas. A gente constrói ações, como, por exemplo, o Ocupa Piscina, que aconteceu aqui junto com as famílias do território, junto com o CAPS, o GURI e a UBS. Aconteceu o Sarau, aconteceu a ação sobre saúde mental, acontece o laboratório de inclusão, também uma vez por semana, o CAPS atende aqui dentro. E como eu havia falado ali no foyer, acontecem ações da UBS aqui dentro, como estimulação precoce, enfim. Essa minha fala foi para convidar vocês. Existe no nosso território essa rede, essa experiência, e nós precisamos compor e fortalecer. Venham. Obrigada. então, que bacana. A gente vai ter que encerrar a nossa conversa aqui, mas essa conversa vai continuar. Tem já um fórum super bacana para vocês continuarem a conversa. Já vão para as unidades, falem com os gestores, organizem o tempo de vocês estarem lá e vamos bombar, né, na rede. Obrigada, gente. Peraí, só mais um recado. A gente agradece vocês, agradece imensamente também a equipe do CEL, desde os operacionais que ajudaram em tudo. Obrigada e bom COP. Agradeço também a presença da Evelyn, que está aqui da planta. Bom COP para todos.